E aí galera, beleza? Vamos falar hoje sobre o diagrama tensão-deformação. Como vocês já sabem, nas construções, né, de grandes obras, de peças, de máquinas, precisamos saber se o material que nós vamos usar suporta os esforços que vão ser aplicados à estrutura. Em caso de grandes obras, não é possível ensaiar todo o material para verificar se ele consegue suportar, né, as solicitações. Então, são feitas amostras para a realização de ensaios que vão determinar para aquele lote de material se ele suporta os esforços. Todavia, esses ensaios não valem para todos os materiais, porque podem existir diferenças no processo de fabricação, na temperatura do material, do ambiente quando é feito o ensaio, se pode variar de um ensaio para outro, certo? O diagrama tem essa configuração, um exemplo típico. No eixo das abscissas, temos a deformação, né? 0,05 milímetro por milímetro, por exemplo, 0,10 milímetro por milímetro. E na vertical temos a tensão que está sendo aplicada ao corpo de prova. Beleza? 70 MPa, 140, 210. E vamos fazendo aqui a associação entre tensão e deformação para traçar o gráfico. Vamos falar disso com mais detalhes daqui a pouco. Bom, esse é um corpo de prova típico. Essa parte onde foi feito rosca, né, é para fixação na máquina e na máquina de ensaios. E essa parte L0 é o comprimento de interesse que vai ser monitorado. Temos também o diâmetro da peça, porque precisamos calcular a área. Então essa aqui é o testador, a máquina, né, que vai prender a nossa peça a esses suportes. E essa parte aqui vai tracionar o material. Com a movimentação dos fusos, essa parte vai descer e vai tentar esticar, vamos dizer assim, o material, né? Cala a boca, tio! Tô fazendo vídeo! Nojento! Desculpa aí, pessoal. Eu tive que ter uma conversa ali com o cachorro. Então vamos lá. Podemos ver qual que é a força que vai ser aplicada. Esse extensômetro é um equipamento, né, digital, na maioria das vezes, que vai fazer a leitura da variação do comprimento. Ok? Se não tivermos, podemos fazer com o paquímetro, apesar de não termos tanta precisão. E a partir do momento que a força vai sendo aplicada, vai ocorrer uma deformação nesse corpo, ele vai se alongar. E aí vamos medindo, né, quais são as variações, vamos anotando para ir construindo o gráfico. Certo? Então, a deformação nós sabemos que é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Vocês já sabem. E a tensão é a força que vai ser variável, beleza? Quando nós formos aqui abaixando esse material através do movimento dos fusos aqui, dos parafusos, essa força vai aumentando e nós vamos calculando aqui a tensão. A área, por que está a área zero aqui? Porque o comprimento, a área inicial. Isso quer dizer o quê? A partir do momento que começarmos o ensaio, a área vai variar. Talvez vocês não viram isso ainda, mas o material vai se alongar, mas a área dele vai diminuir, né? Imagine vocês estão esticando o elástico. Ele não vai ficar mais comprido, mas o diâmetro dele e a largura vão diminuir. Isso aí vocês vão ver mais para frente, nos próximos vídeos que eu vou fazer ainda. Correto? Alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Sem dúvida, né? Beleza, então. Vamos continuar. Construindo o gráfico. Eixo das ordenadas. Vamos colocar a tensão, eixo das abscissas, a deformação.
A partir do momento que a gente começa a aplicar uma força, lógico, né? Vamos ter uma tensão e vamos ter uma deformação. Jogando isso no gráfico, já posso começar a traçar o gráfico. Escrever meu gráfico. Então, a partir do momento que eu vou elevando a minha força, eu vou também aumentando a minha deformação. E através dos experimentos, nós podemos concluir que na fase inicial de testes existe uma proporcionalidade. Ó, que nome bonito, hein? Ou seja, a deformação é proporcional à tensão a que esse material está sendo submetido. Mas, porém, contudo, todavia, isso é apenas na fase inicial do ensaio, beleza? Então, nessa parte inicial, nessas tensões iniciais, existe proporcionalidade. Vocês podem ver aí, que vocês são espertos, que o gráfico é uma reta, beleza? Então, aqui existe proporcionalidade. Contudo, eu continuo aumentando a minha força, a minha tensão. A deformação também vai mudar. Só que dessa vez não existe mais proporcionalidade. Porque eu extrapolei esse ponto, que é o limite de proporcionalidade. Certo? Mas houve ainda deformação e a tensão aumentou. Bom, essa parte toda aqui é muito importante. Porque neste ponto aqui, se eu parar com a aplicação da força, o que vai acontecer com o corpo? Isso, muito bem. Ele vai voltar ao seu tamanho original. Ele vai voltar ao seu tamanho original. Foi claro? Então, nesta parte do gráfico, o corpo está se comportando como um elástico, né? Então, essa região é elástica. E até este ponto existe, né, elasticidade. Chegamos aqui no limite de elasticidade. Beleza? Essa região toda é chamada de região elástica. Quem diria, né? O metal, o aço, por exemplo, se comportando como um elástico. Então, vamos continuar. Vamos considerar, então, que eu vou extrapolar esse limite de elasticidade. Vou aumentar um pouquinho a força e vai acontecer um fenômeno muito interessante. O corpo vai se alongar muito, 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 sem variar a tensão. Quando eu extrapolo o limite... Ô, gente, pera aí que tá chegando gente ali, algum corno batendo pau, pera aí. Ih, rapaz, era o cara do correio, coitado. Chamei de corno, né? Mas não é gente boa. O povo do correio sofre, hein? Ixi, Deus me livre, correio, hein? Bom, então eu tinha dito o seguinte: se eu extrapolar essa tensão aqui do limite de elasticidade, eu vou fazer o corpo se alongar muito sem aumentar a tensão. Olha que interessante. Vocês viram aqui? O corpo está se alongando e a tensão aqui, ó, é a mesma. Essa tensão é chamada de tensão de escoamento. Beleza? E essa região do gráfico é chamada de região, aliás, de escoamento. O que é essa região? É a região em que a deformação cresce e muito sem aumentarmos a tensão aplicada no corpo. Beleza? Quando eu extrapolei a região elástica e aumentei essa tensão um pouquinho, o material se comportou desse jeito. Aqui no gráfico eu não explicitei, mas tem um detalhe importante. Para que isso aconteça, geralmente é preciso que essa tensão cresça mais um pouco, depois ela desce subitamente e volta aqui um pouco mais,
né? Faz tipo, né, um raiozinho aqui. Essa tensão maior é limite de escoamento superior, depois ela decresce subitamente, chamada limite de escoamento inferior, e aí o material se comporta, né, entra aqui nessa fase de escoamento. Beleza? Compreenderam? Bom, o que é interessante falar aqui também é que se eu parar de aplicar força, né, nesse ponto, por exemplo, o que vai acontecer com o material? Ele vai voltar ao seu tamanho original? Não. Ele vai permanecer com um acréscimo, né, no seu comprimento. Então, é uma deformação permanente aqui nessa fase. Daqui para trás, do limite de elasticidade para trás, se eu parar de aplicar força, ele volta ao tamanho original. Aqui no escoamento, não. Se eu parar de aplicar força, ele não volta. A deformação é permanente. Então, essa região aqui, ó, onde eu estou apontando com a setinha do mouse, não é, aliás, uma região elástica, e sim uma região plástica. Então, quando o escoamento termina, nós vamos poder aplicar uma carga adicional, beleza? Que vai dessa conformação aqui, ó. Terminou o escoamento, eu consigo agora aplicar uma carga maior. Consequentemente, a deformação também continua aumentando. Aumenta a tensão, vai aumentando. A deformação também vai aumentando. E eu vou traçando o gráfico. Essa fase é chamada de endurecimento por deformação. Dessa fase aqui para trás, temos um detalhe importante. O corpo está diminuindo a sua área de seção transversal, certo? De maneira uniforme. Ok? Não é em apenas uma região localizada, em todo o corpo de prova, que a área de seção está diminuindo. Ok? Então, quando a gente chega a esse patamar aqui, depois que ele terminou a sua área de endurecimento por deformação, aqui no ápice nós temos o limite de resistência do material. Se nós continuarmos aplicando essa tensão e tender a aumentá-la, vai acontecer um outro processo. A área vai diminuir subitamente em uma região específica. Veja bem, daqui para trás eu disse que a diminuição da área é, vamos dizer, equilibrada, né, durante todo o corpo. Ela não é localizada. Toda a área do corpo de prova diminui na área em análise. Todavia, quando nós extrapolamos esse limite, né, de tensão, a área vai diminuir de maneira brusca em uma região específica e não mais em todo o corpo. Então, vamos ter início a um processo chamado de estricção, certo? Vamos mostrar mais para frente um slide, né, a figura que chegou nessa área de estricção. Então, como a área está diminuindo subitamente, não é possível que a gente aplique mais cargas crescentes. Então, a carga só vai diminuindo. Eu não consigo aplicar uma carga maior, certo? Então, quando eu aplico um menor, então eu tenho uma menor tensão, né, para aplicar nesse material, já que a seção dele está diminuindo. Eu aplico uma carga, a seção diminui mais. Ok? Este gráfico, né, é chamado gráfico tensão-deformação convencional. Ok? Existe um outro diagrama chamado diagrama tensão-deformação real. Nós vamos explicar no próximo vídeo. Beleza? Bons estudos para todos e até a próxima.